quantidade ideal de fundos imobiliários que você tem que ter na tua carteira? Eu recebo essa pergunta com uma certa recorrência e não só recebo essa pergunta, como atendo pessoas aqui que me procuram aqui no escritório para a gente fazer consultoria de investimento, pessoas que têm 15, 20, 25, até 30 ativos, 30 fundos imobiliários no portfólio. Eu já atendi gente que tinha essa quantidade. Deixa para mim nos comentários quantos fundos imobiliários você tem na carteira. Coloca aqui para mim nos comentários quantos fundos imobiliários você tem na carteira, para eu saber também e quem sabe eu dar até um palpite aí no seu portfólio. Mas afinal de contas, existe um número mágico? Existe assim uma fórmula mágica que mostra pra gente quantos fundos imobiliários nós temos que ter no portfólio? Não, não existe essa fórmula mágica, não existe esse número mágico. Cada um olha de uma certa forma, de uma certa perspectiva. Eu quero mostrar nesse vídeo a maneira como eu olho para essa questão de quantidade de ativos e a maneira como, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado, atendendo sempre pessoa física. E eu observo que as pessoas aprendem essa questão da diversificação de uma forma errada, né? Então a diversificação é inegável que ela é importante, mas existe a diversificação feita de forma correta e existe a diversificação feita de forma burra. Então você diversifica de forma burra o seu portfólio, você não traz o benefício que a diversificação deveria trazer, você não traz para o seu portfólio, você traz mais trabalho e mais dor de cabeça. Então, quantos fundos imobiliários que a gente precisa ter no portfólio? Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Esse canal eu posto conteúdo de investimentos, falando do dia a dia, de quem trabalha no mercado, né? Eu trabalho no mercado, mas também sou investidor. Então, se inscreve aí no canal, tem conteúdo bacana todos os dias sobre finanças e investimentos. Primeiro ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre diversificação, né? Então, quando você começa a investir, você é abordado sobre esse termo diversificação, né? Porque isso é muito comum, todos os educadores financeiros falam, todo mundo que fala de investimento fala sobre a importância de você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se aquela cesta cai, todos os seus ovos vão quebrar, né? Então, se você pegar a tua grana e deixar tudo no mesmo investimento, você tem um forte risco ali. Por mais que aquele investimento tenha baixa volatilidade, baixo risco, ainda assim você aumenta o seu risco em virtude da exposição que você tem num único investimento. Então, o ideal é unânime, o ideal é que você faça uma diversificação do seu portfólio. Mas, se você diversificar de forma errada o seu portfólio, você não vai trazer os efeitos positivos que a diversificação traria para o portfólio. Você vai, na verdade, trazer mais trabalho para você. O que é diversificar de forma errada? Quando a gente fala diversificação, e olha, eu falo isso com autoridade porque eu converso com as pessoas. E aí eu como essa minha veia educacional, eu gosto de perguntar para as pessoas. Quando você vê a palavra diversificação, o que vem na sua cabeça? A pessoa pensa em quantidade de ativos. Então, quanto mais ativos eu colocar na minha carteira, mais diversificada essa carteira vai estar. E isso está totalmente errado. Por quê? Porque você pode colocar muitos ativos do mesmo setor. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de ações que tem 10 ações, todas do setor financeiro. Cara, você não está diversificado, está com risco. Essa carteira pode dar problema, né? Então, diversificação não tem a ver com quantidade de ativos. Mas a diversificação, ela tem a ver com o quê? Com a quantidade ideal, que vai te trazer retorno e baixo risco e menos trabalho. A gente esquece desse último termo, menos trabalho, né? Então, resumindo, diversificação, uma quantidade ideal de ativos que te dê um bom retorno com baixo risco e menos trabalho, tá? E quando a gente fala sobre fundos imobiliários, é muito comum, assim, para montar o roteiro desse vídeo, eu olhei as carteiras recomendadas de algumas casas de análises, de algumas corretoras, e assim, gente, surreal. Nenhuma carteira tem menos do que 15 ativos ali como ativos recomendados. Para uma pessoa que é nova, que está começando a investir agora, isso é loucura, porque não faz sentido você ter 15 fundos imobiliários no seu portfólio. Eu vou te mostrar aqui na prática e você vai entender o meu ponto. Lembrando, não existe, sim, se tratando desse assunto, não existe o certo ou errado. Então você pode ver um outro canal do YouTube, um outro especialista falando que você tem que ter 20 ativos. E aí ele vai defender a tese dele. Eu sou contra o que ele fala. Eu acho que você tem que ter menos ativos, os ativos corretos, os ativos selecionados,
porque aí você vai ter mais retorno. E aí, eu olhando a carteira de investimento dessas corretoras, dessas casas de análise, cara, nenhuma dessas carteiras tem menos do que 15 ativos. E aí existe um negócio que eu falo, né, para os meus clientes, para os meus alunos, que chama sobreposição de setores, né? Então, você tem 15 ativos. E aí, quando você vai olhar para os ativos, você tem ali vários ativos do mesmo setor. Então, você tem muitos ativos na carteira, você precisa olhar para muitos ativos, acompanhar muitos ativos, só que você não tem tempo para isso, você não tem habilidade para isso. Então você, na verdade, está trazendo mais trabalho para você, mais problema para você, ao invés de fazer com que aquela carteira te dê resultado com menos trabalho. Então eu coloquei aqui na tela do computador, eu quero mostrar para você aqui na prática como que funciona essa questão aqui na prática, tá? Então, eu montei uma carteira olhando para esses portfólios. Então, eu olhei aqui 3 casas de análise e algumas corretoras e selecionei alguns fundos imobiliários que eles estão recomendando, sugerindo e coloquei nessa carteira de 15 ativos. Olha só, tem essa carteira aqui de 15 ativos, tá certo? Olha só, eu montei essa carteira aqui com 15 ativos, 15 fundos imobiliários, tá? Coloquei aqui uma carteira hipotética de 100 mil reais, pesos iguais. Então, eu tô considerando aqui o mesmo peso dos ativos, tá bom? Pra gente ser simples aqui no exemplo que eu tô dando. Então, nessa carteira aqui, com 15 ativos, a gente tem ativos aqui de papel, a gente tem vários ativos de papéis, logística, a gente tem vários ativos de logística, agronegócio, high yield, a gente tem vários ativos aqui e a gente consegue uma performance aí de 0,91% de proventos, tá? Todo mês. Essa é a performance que a gente consegue. Então, essa carteira, o que ela me traz? Ela me traz 0,91, boa, uma rentabilidade. Ela me traz diversificação? Traz. Só que ela traz comigo o quê? Trabalho. Por quê, gente? É errado quando você cria uma carteira de investimento e você esquece ela lá. Gente, vocês têm que acompanhar os seus ativos. Vocês têm que entender como que funcionam os ativos, quanto que rende, o que está fazendo, para onde que está indo, qual que é a estratégia. E numa carteira com 15 ativos, como que você vai conseguir fazer esse acompanhamento com os ativos? É muito difícil. Nem eu que trabalho, eu e mais 10 pessoas aqui na minha equipe, nós não conseguimos, você sabe? Óbvio que com 10 pessoas a gente consegue dividir ali por setores e acaba que vai tocando. Mas, cara, sozinho não dá, sabe? Sozinho não dá para você acompanhar tudo isso aqui de ativos. Principalmente em se tratando do setor de fundos imobiliários, você precisa deixar a sua carteira de investimento mais enxuta, com menos ativos, ativos bons, estratégicos e que vai te gerar resultado com menos trabalho. Então eu criei uma carteira, lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento. A ideia aqui não é te recomendar investimentos, fica ligado, não é isso. A ideia aqui é te mostrar que dá para você fazer uma carteira menor, mais enxuta, que vai te dar uma rentabilidade igual a essa, 0,90, 0,95 ao mês, com menos trabalho. Você vai ter menos trabalho para acompanhar os seus ativos, né? Então eu criei essa carteira aqui com 8 ativos. E olha só, bem mais enxuta. E a gente tem aqui um FII de papel, MXRF11, que na verdade ele é híbrido, mas tem 70% da carteira em papéis. Um FII de infra, que é o CDI I11 da Sparta, que está negociando a um preço excelente. GARI 11, que era logística, agora é híbrido. HGLG11, o maior fundo de logística, XPML11 e HSML11, 2 fundos de shoppings e 2 fundos do agronegócio. E aí você tem uma carteira mais enxuta, mais fácil de acompanhar e que está pagando 0,96% de provento todo mês. E aí, qual que é o argumento que muitas pessoas podem usar ao ver esse vídeo? Ah, mas essa carteira está muito arriscada, você tem 2 o agronegócio é super, né? Os ativos que estão dentro dos FIAGROS são ultra high ticket, assim, high yield, né, que a gente chama, muito arriscados e não sei o que lá. Gente, a ideia aqui é que você conheça os fundos. Então, se você quiser que eu dê uma aula de SNEG 11 e Vigia 11, eu vou te dar uma aula desses 2 fundos, porque eu conheço, eu li os últimos 10 relatórios gerenciais, eu conversei com os gestores, eu conheço eles, eu sei o que o fundo está fazendo, eu sei para onde que o fundo está indo. Então, a ideia é conhecer os ativos, conheça no que você está investindo. Lembra que ações e fundos imobiliários também é só uma ferramenta, um meio pelo qual você investe em um ativo de verdade, né? Então, por exemplo, nas ações, a ação ela é um meio onde eu invisto nas empresas. As empresas têm projetos, têm metas, têm desafios. Fundos imobiliários é um ativo que está sendo negociado na bolsa,
um meio onde eu invisto em imóveis, ou em papéis, ou em setores como o agronegócio, por exemplo, infraestrutura. Eu não estou investindo no CDI 11, eu estou investindo no setor de infraestrutura, num fundo que financia o setor de energia, de saneamento, telecomunicação, estradas. Então, cara, a gente está investindo nos setores. Então, você precisa conhecer os fundos imobiliários que estão no seu portfólio. Então, assim, alguns erros comuns que eu observo dos investidores. Primeiro, seguir dicas. Eu sou youtuber, eu tenho um canal no YouTube, é minha principal rede social, mas eu já falo pra você, não siga dicas. De repente você vai olhar essa carteira de 8 ativos que eu te dei e já vai querer replicar ela. Não siga dicas. A primeira coisa que você precisa é você entender qual que é o teu perfil de investidor, os teus objetivos, as tuas necessidades e levar a sua carteira dentro do seu portfólio, dentro do seu perfil, adequar a sua carteira para o seu perfil de investidor. Então, o primeiro erro, seguir dicas. Segundo erro, acreditar que diversificação, a gente está falando de quantidade de ativos. Diversificação não é sobre quantidade de ativos, mas é sobre uma carteira de investimento que tem a quantidade ideal de ativos que te dê retorno, segurança com menos trabalho, tá certo? Então você tem até lá a teoria dos portfólios, né, do Mark Sovitz lá, que coloca ali o portfólio ideal. A partir daquilo, o retorno já vai ser irrelevante. Então, se você tem 12, 15, tem 20 fundos imobiliários na sua carteira, para mim, você está errado. E se você concorda com isso, quer que eu analise a sua carteira, eu estou te convidando aqui para fazer uma reunião gratuita comigo. Isso mesmo, uma consultoria express gratuita. E eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Nessa consultoria, eu vou olhar a tua carteira, vou entender ali o que a gente poderia fazer, os ajustes que a gente poderia fazer, para então te ofertar a nossa consultoria de investimentos. Essa consultoria de investimento, ela é indicada para quem tem a partir de R$200 mil investidos. Danilo, não é o meu caso. Eu tenho 100 mil, eu tenho 80 mil, eu tenho 150 mil. Eu não consigo conversar contigo, conversar com essa equipe? Muito pelo contrário. Você consegue sim conversar com a gente. E a gente tem aqui outras maneiras de te atender que vai fazer com que o custo desse serviço não seja ruim para sua performance. Então chama a gente aqui na Triad Finance que nós podemos te ajudar nessa jornada de investimentos. Mas eu quero saber de você agora. Você entendeu o conceito? Quanto menos ativos você tiver, e na verdade não é quanto menos você tiver, existe uma quantidade ideal de ativos que vai trazer menos trabalho para você, a mesma rentabilidade com a mesma segurança, ou seja, com o menor risco. É essa a quantidade que você tem que ter no seu portfólio. Hoje, na minha opinião e na opinião da minha equipe, a quantidade ideal de fundos imobiliários para a gente ter na carteira, no portfólio, está em torno ali de 8 fundos, de 7 a 8 fundos imobiliários no máximo. Mais do que isso é um exagero e não vai surtir o efeito que você espera. Ah, eu tô diversificando, tô reduzindo o meu risco. Muito pelo contrário. Você tá reduzindo demais o risco, mas tendo muito mais trabalho para você conseguir gerenciar essa carteira. Agora, se você é do perfil daquele investidor que deixa lá a carteira e não liga, não quer estudar, não quer aprender, sabe, quer confiar que tudo vai acontecer como você imagina que vai acontecer, aí, cara, segue aí a tua carteira de investimento, porque pode ser que dê resultado. Agora, se você não é esse investidor, tá insatisfeito com o teu portfólio, chama a gente aqui no WhatsApp que a gente pode te ajudar, tá certo? Deus te abençoe, um bom final de semana, nós nos vemos aí num próximo vídeo, amanhã tem vídeo no canal. Um grande abraço, tchau, tchau.